Olá, eu me chamo Luana Mares Borri, sou psicóloga do Sistema Único de Assistência Social e mestra em educação e atualmente doutoranda em educação na Universidade Tuiuti do Paraná, tendo bolsa CAPES para desenvolver esse curso. O trabalho que eu irei apresentar hoje é intitulado Violência contra as Mulheres, Psicologia e Políticas Públicas. Um relato de experiência no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, conhecido como CREAS. Esse relato de experiência, ele apresenta um marco na minha trajetória acadêmica e profissional, sendo que através justamente das experiências vivenciadas como profissional deste campo, em que defini a minha, a minha pesquisa, que está sendo desenvolvida através da minha tese de doutorado, que trabalha basicamente os impactos da violência contra a mulher nas crianças. Porém, o trabalho de hoje, ele traz essa ideia de que a violência contra a mulher é um fenômeno multifacetado e estrutural, que não está sendo exclusivo do contexto atual, mas ele é oriundo de um processo histórico em que esses índices de violências e de feminicídios vêm aumentando a cada ano, sendo urgente discutir estratégias para prevenir e acompanhar essas situações. Trazemos como fundamentação teórica, principalmente autores do materialismo histórico dialético, como Safiotti. E a Safiotti conceitua que a violência contra a mulher ela não é apenas física, como muitas pessoas acreditam, né, que através apenas de marcas pelo corpo que a gente pode comprovar um tipo de violência, mas que também ela é psicológica, sexual, econômica e até moral. Destacando um ponto bem relevante que essa violência contra a mulher ela pode ser vista como um mecanismo de controle social para manter as mulheres em posições de dependência e subordinação. Sendo que a autora também critica essa naturalização dessa violência, sendo que muitas vezes a gente enxerga apenas os casos, muitas vezes até culpabilizando a mulher de estar naquele contexto, e não tenta entender as raízes desse problema, né? De onde vem? O que faz com que as violências contra a mulher continuem, o que elas aumentem, enfim, né? É necessário pensar nessas raízes dos problemas. Além disso, a autora também traz aspectos de violência simbólica, né? Do conceito de violência simbólica, sendo que as ideologias patriarcais e capitalistas são internalizadas pelas mulheres, pela sociedade e reforçam, né, essa aceitação social das outras violências. Enfatizando também a importância da resistência coletiva e dessa mobilização das mulheres para desafiar essas estruturas, principalmente patriarcais. Pensando no contexto que foi desenvolvida a pesquisa, foi em CREAS, que é que ocorre basicamente o acompanhamento de pessoas de famílias que sofreram algum tipo de violação de direitos ou violência, sendo que o objetivo seria justamente a superação desses quadros e a promoção dos direitos. No CREA de Araquari, especificamente, onde foi desenvolvida essa análise, ocorre que esse equipamento ele possui três tipos de serviços. Um deles é o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, que é o PAEF, em que nós desenvolvemos nossa pesquisa, além do Serviço de Atendimento a Pessoas em Situação de Rua e o Serviço de Medida Socioeducativa em Meio Aberto. Por ser uma cidade de médio porte, possui apenas um CREAS e esse CREAS é responsável por realizar todos esses serviços. O CREAS ele possui um fluxo de atendimento em que, a partir da acolhida, são definidos alguns pontos, como se a pessoa vai permanecer em atendimentos pontuais, enfim, se a situação foi
elaborada de alguma outra forma, ou se entrará em acompanhamento. Em acompanhamento, é necessária a construção do Plano de Acompanhamento Familiar, o PAF, sendo que através de várias modalidades podem ser trabalhadas o acompanhamento dessa mulher, que seria, ou desse indivíduo que está acompanhando o CREAS, que pode ser por atendimento individual, coletivo, visitas domiciliares e assim vai. Assim, especialmente nesse quadro que vamos trazer hoje, é um relato de experiência da profissional de psicologia, que seria eu, através de uma coleta de dados, né, a construção de verdade de dados, por meio de observação participante durante 4 meses, no período de junho a setembro de 2023, em que foram observadas o acompanhamento das mulheres inseridas justamente no PAF. Destacando que eu atuava no PAF com outra profissional, que é uma assistente social, sendo que sempre atuamos em equipe multidisciplinar, dentro do equipamento que eu atuava. Então, foram definidas 3 categorias de análise desse modelo de acompanhamento, que basicamente trazem nessas categorias de análise as formas de acompanhamentos realizados dessa mulher e os resultados obtidos através desses acompanhamentos. Primeiro, o atendimento particularizado da mulher, em que a gente destaca que nesse atendimento individualizado, realizado por psicóloga e assistente social, eram levantados aspectos do contexto familiar, história de vida, situação de violência também, e dependendo da situação apresentada, era realizada estratégia de proteção dessa mulher, além de propostas lúdicas com ferramentas de acolhimento e reflexão sobre a violência doméstica. Então, às vezes era proposto que a mulher realizasse desenhos, enfim, sobre um autorretrato sobre ela mesma, refletisse sobre o contexto familiar usando ferramentas lúdicas. Sendo que o foco era promover ações que não foquem na culpabilização da mulher, mas no seu acolhimento e na construção justamente de estratégias de proteção da mulher. E de prevenção, para que não ocorra reinserção nesse contexto violento. Porém, a gente destaca que muitos desafios são encontrados para que a mulher chegue até esse equipamento em busca de ajuda, né? Sendo que muitas não têm apoio, têm medo de fazer denúncia, enfim, e caso algo mais grave aconteça com ela e com seus familiares. Sendo que, para lidar com essa situação de violência, não basta apenas uma equipe especializada para esses atendimentos. É necessário também outras políticas que deem suporte. Nós destacamos 2 políticas que eram muito utilizadas ali no CREAS, que era, primeiro, uma lei municipal de 2022, em que definia o auxílio Maria da Penha para as mulheres vítimas de violência, em que elas recebiam um valor pecuniário, né, durante certo período, trazendo acompanhamento técnico, né, para definir esse período junto com a mulher, que ela recebia um suporte financeiro, buscando justamente trabalhar essa independência financeira da mulher. Um outro ponto é o próprio programa Bolsa Família, que dava um grande suporte visando a independência financeira, sendo que uma das maiores demandas que faziam com que as mulheres permanecessem no contexto de violência era a dependência financeira do agressor. A gente traz as autoras a Safiotti, que ela traz grandes reflexões sobre essa divisão sexual do trabalho, né? Em que as mulheres ficam muitas vezes restritas ao ambiente doméstico e não remunerado, e que bota ela numa posição vista como inferior, né? Uma posição de subordinação econômica. E Engels também traz uma reflexão bem importante que argumenta que a opressão das mulheres está intimamente ligada com o desenvolvimento da propriedade privada e da família nuclear patriarcal, sendo que esses 2 marcos históricos e sociais trazem muitas
consequências para a posição de subordinação da mulher no contexto que vivemos atualmente. Sendo que a violência contra a mulher, né, nesse contexto, nossas próprias reflexões é que é vista como uma forma de manter essa subordinação e preservar essas estruturas de poder patriarcais, né? De manter ela numa posição de inferioridade, de objeto desse homem, para satisfazer os desejos deles de propriedade, né? Então, outro aspecto que nós analisamos e realizamos foi o atendimento do núcleo familiar, sendo que eram realizados atendimentos dos filhos dessas mulheres de forma individualizada ou em pequenos grupos de irmãos, e também o atendimento coletivo entre os filhos e a mulher, usando principalmente aspectos lúdicos e artísticos para trabalhar questões como as funções do homem e da mulher na família, as formas de convívio, as divisões de tarefa, o pertencimento social, os conflitos familiares e as violências, os tipos de violência. Aqui são alguns resultados. A primeira imagem foi através de uma proposta de que as crianças construíssem, em um grupo de irmãos, construíssem o que significa o lar para eles. E a última imagem, em formato de varalzinho, era um proposto para as crianças para que elas desenhassem o que significa ser criança para elas. Aqui é o resultado justamente da construção coletiva entre a mulher e os filhos, em que muitas vezes as mulheres pontuavam, né, que elas não pintavam, não faziam nada artístico há muito tempo, e ao longo da própria brincadeira e da construção artística foram organizadas várias reflexões sobre o que significa ser família, né, para eles, sendo que a maioria tirou o genitor ou o agressor desse núcleo familiar. Vygotsky traz essa importância das atividades lúdicas e artísticas para a mediação cultural, fazendo que, através desse uso dessas estratégias, a criança internalize normas, valores, outras visões de mundo. Sendo também que a própria exposição a contextos violentos trazem marcas, né, para essas crianças, sendo que podem ser perpetuadas, né, por gerações, sendo que impacta diretamente o desenvolvimento da criança, sendo necessário justamente esse processo de refletir sobre essas vivências. Por último, foi realizada uma outra estratégia através do grupo de acompanhamento, em que foi denominado Café com Direitos, em que nesse grupo de acompanhamento foram trabalhadas questões como os direitos da mulher, através do uso de música, que foi aquela música Maria Maria, através de uma encenação artística, e também a construção do linha do tempo dos direitos da mulher. O segundo grupo foi sobre as violências, os tipos de violência, usando cenas de novelas para discutir os tipos de violência. E por último, foi o grupo sobre autoconhecimento, em que foi feito um desenho do passado, presente e futuro dessa mulher a partir do seu projeto de vida. Como resultado, a gente traz a importância desses atendimentos coletivos para a mulher, porque eles trouxeram muitas reflexões potencializando esse papel da mulher e dessa construção coletiva para refletir sobre o contexto que está sendo vivenciado, sobre as violências, e também a importância do trabalho multidisciplinar, né? Sendo que esse grupo de acompanhamento ele é organizado por psicólogos, assistente social, advogada e pedagoga. E a gente reforça que essa questão que essa Fiote traz que a necessidade de pensar políticas públicas não apenas focadas nas vítimas, né? Mas focadas nessa transformação das estruturas sociais, o que justamente esse grupo buscava promover. Como esses são os temas trabalhados, como, por exemplo, os marcos históricos dos direitos da mulher, sendo que muitas traziam que não sabiam desses marcos, sobre a origem do 18 de maio, os tipos de violência conforme o Instituto Maria da Penha, sendo que isso a gente discutiu através de
cenas de novela, algo que é parte do contexto delas. Foi trabalhado também sobre o ciclo de violência, e essas são algumas imagens do grupo. Como considerações finais, a gente traz a necessidade de aprofundamento dessas discussões sobre as violências, sobre as questões de gênero e as desigualdades, nas formações iniciais de psicólogos e também de assistentes sociais, pedagogos, e esse fortalecimento das políticas públicas de modo intersetorial, né? Que não trabalha apenas de forma pontual e desconectada, mas que elas trabalhem realmente em rede. Acho que é isso. Obrigada pela atenção.